Olá, sejam bem-vindos. Na sequência de nossa viagem na eletricidade, no capítulo 19, veremos a interação entre corrente elétrica e campo magnético, as características de capacitores e bobinas em um circuito elétrico. Já no capítulo 20, serão apresentados as características e os princípios de funcionamento de um motor elétrico. Também veremos por que motores de ventiladores, furadeiras, liquidificadores e tantos outros eletrodomésticos e ferramentas elétricas recebem o nome de motor universal. Não percam esta viagem, ela será fascinante. A eletricidade em bobina. Você sabe tudo já que lê jornais. E mesmo se você não os lê, você sabe que um condutor, quando é percorrido por uma corrente, gera um campo magnético, tal como a bússola tende a se colocar perpendicularmente ao fio, e nesse sentido aqui, se não me falha a memória. Para saber isso com exatidão, vamos pedir ao Sr. Ampère que se deite sobre o fio, de forma que a corrente lhe passe pelo pé. Pobrezinho. Temos assim um campo magnético percorrer de sua direita em direção à sua esquerda. Obrigado, Sr. Ampère. Mas, já que uma corrente gera um campo magnético, nossos senhores diziam que, reciprocamente, podíamos esperar que um campo magnético convenientemente disposto ao redor de um fio gerasse uma corrente. Mas, bem, isso não funciona. Ou melhor, sim. Isso funcionou, mas somente quando aproximávamos ou afastávamos o campo magnético do fio. Então, antes de continuar, é preciso que tudo isso esteja bem claro. Uma corrente cria um campo magnético, mas um campo magnético não cria corrente, exceto quando ele começa a variar. Dizemos, então, que há uma corrente induzida. Para dizer a verdade, o campo magnético criado por uma só corrente não tem um valor extravagante. Mas fazemos passar a mesma corrente várias vezes seguidas no mesmo sentido e temos uma bobina. Essa bobina, quando percorrida por uma corrente, vai criar um campo magnético. Uma variação de campo magnético nos arredores dessa bobina vai criar uma corrente induzida. Agora, se você quiser, nós iremos inserir a bobina em nosso circuito elementar. Assim que fechamos o circuito, a corrente atravessa a bobina. Um campo magnético aparece. Ele passa de nada a não sei quanto. Portanto, variação. Ora, quem diz variação de campo, diz corrente induzida. Então você vai dizer, essa variação de campo deveria, então, em toda a sua lógica, induzir uma corrente dentro dessa mesma bobina. Bem, sim. No momento do fechamento, aparece uma corrente induzida no sentido inverso à primeira. Corrente que vai desaparecer assim que o campo estiver acabando de variar. O que quer dizer, na prática, que no fechamento a corrente principal levará um certo tempo para atingir o seu valor máximo. A bobina, no final das contas, seria um tipo de criatura que não gosta muito de mudanças. Um certo senhor Lenz tinha o hábito de dizer que uma bobina induzia uma corrente que se opunha às variações daquela que a geraria. Dessa forma, assim que a corrente que a atravessa aumenta, ela tenta contrariar esse aumento. Quando a corrente é estabilizada, ela nem dá bola. Mas se de repente ela começa a diminuir, ela se opõe a essa diminuição induzindo uma corrente no mesmo sentido, como que para substituir a corrente principal inadimplente. A corrente induzida por uma bobina depende do que chamamos de sua indutância. Anote, L. Indutância expressa em Henry, do nome Sr. Henry, que era americano. A indutância da bobina depende principalmente, e você terá dúvidas, do número de espiras, mas de várias outras coisas também, como o seu comprimento e o tipo de núcleo sobre o qual ela é enrolada. Assim, quando fechamos um circuito munido de uma bobina, a intensidade leva um certo tempo para atingir o seu valor máximo. E se nós a fizéssemos desenhar uma curva, ela teria essa aparência aqui. Já que a bobina é capaz de induzir, de fabricar uma contracorrente,
Isso significa que nesse momento ela se comporta como um gerador. E, efetivamente, nós mediríamos em seus terminais uma tensão U. Que desaparece, certamente, assim que a corrente principal é restabelecida. Compare as curvas. Você verá que a intensidade máxima está atrasada em relação à tensão máxima. Assim, a bobina, como seu companheiro capacitor, são criaturas que se interessam às variações. No momento do fechamento, o capacitor deixa, primeiramente, passar a corrente. Depois, ele não deixa passar ao final de um certo tempo. A bobina, por sua vez, tenta, primeiramente, impedir a passagem da corrente. Depois, ela deixa passar ao final de um certo tempo. Não nos resta mais nada além de ver o que se passa com uma fonte alternada quando nossos dois companheiros se encontram no mesmo circuito. Assim fazem os pequenos motores. Se há coisas das quais não precisamos falar muito, são os motores elétricos. É raro que eles tenham uma pane, eles não provocam fumaça e pegam sem que precisemos suplicar. Enfim, eles funcionam tão bem que a gente se pergunta até como é que eles funcionam. Mas não há razão para isso. O princípio básico do motor elétrico não data de ontem. A história é ligada ao princípio do eletroímã. Quando fazemos passar uma corrente por uma bobina enrolada em torno de um núcleo de ferro, ela se comporta como um ímã, com um polo norte e um polo sul. Mas quando os polos mudam, isso também muda, claro. De forma que um eletroímã pode atrair um ímã verdadeiro. Ou até mesmo pedaços de metal. Mas não é isso que faz o motor. Certamente poderia se imaginar alguns dispositivos como este aqui. Mas isso aqui não seria muito prático para fazer funcionar um ventilador ou um aspirador. Então, coloquemos de preferência um ímã girando em frente à bobina. A corrente passa, o polo norte da bobina atrai o polo sul do ímã e isso gira. Mas isso para por aqui. Exceto, claro, se nesse momento eu preciso inverter o sentido da corrente, e depois novamente, etc. Mas isso também não seria muito prático. Segunda tentativa. Eu substituo o ímã por uma bobina, também giratória. Eu faço passar uma segunda corrente, o que dá um segundo eletroímã, e isso gira. Porém, além de precisar alternar as correntes o tempo todo, eu terei os fios que se embaraçam, o que é ainda menos prático. Mas é nesse momento que intervém uma astúcia simples, mas fundamental, o coletor. Eu equipo minha bobina móvel de contato tendo esta forma aqui, separada por um bom isolante. Os contatos que levam a corrente são fixos e se contentam em se esfregar sobre o coletor. De forma que, quando isso gira, a corrente continua passando. Esses contatos fixos nós chamamos de vassoura, escova, porque originalmente as pessoas faziam uso de fios finos que lembravam vassouras. Mas desde então já fizemos melhor com grafite, que são os carvões. Graças a essa astúcia, não temos mais problemas de fios com nossa bobina giratória. Ela continua a girar sozinha. É fácil de entender por quê. Quando a corrente passa por esta aqui, pela bobina, seu polo sul está aqui. Ele é atraído pelo polo norte da bobina fixa e isso gira. Ao chegar aqui, ela deveria parar. Mas, nesse exato momento, cada vassoura, escova, vira em contato com a outra metade do coletor. A corrente muda de sentido dentro da bobina giratória, seu polo sul se torna polo norte. E ele é repelido pelo polo norte da bobina fixa, enquanto o sul é atraído. Um meio giro depois, corrente e eletroímã trocam novamente de sentido e fazem girar novamente. A eletricidade não é nada mal. Para simplificar as coisas, as duas bobinas são colocadas em série no mesmo circuito e ligadas na mesma fonte. Tal é o princípio do motor elétrico série, dito universal. Universal não quer dizer que você poderia fazê-lo funcionar com molho de tomate ou não importa o que. Ainda não chegamos lá. Universal porque, se no lugar de uma fonte contínua, como em nossas experiências, nós alimentássemos com uma fonte alternada, isso continua a funcionar.
Evidentemente, a corrente alternada muda de sentido. Mas quando isso acontece? O polo do eletroímã fixo muda de sentido e o polo do eletroímã móvel também, e ao mesmo tempo, de modo que as forças de interação entre os polos não mudam, e isso continua a girar. Isso, obviamente, é um esquema teórico. Na prática, para fazer trabalhar os dois polos do eletroímã fixo, nós lhe damos esse aspecto aqui. Nós o chamamos de estator. A bobina móvel é colocada no interior, mas ela também é enrolada no núcleo. Isso se chama rotor. Quanto ao coletor, ele é geralmente colocado aqui. As vassouras, escovas de carvão são colocadas dessa forma. É assim que nosso bom motor elétrico faz girar o seu ventilador, o seu refrigerador, o seu aspirador. A eletricidade não é nada mal. Espero que tenham gostado do vídeo. Em breve teremos mais novidades. Aproveite esse momento e inscreva-se no canal, para que você fique sabendo de novidades. Assim que tiver novos vídeos, você será avisado. Para isso, acione o sininho, tá? E dê o seu like. É através dele que a gente sabe se a gente está no caminho certo ou não. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.